Vai precisar, a gente vai precisar estar ouvindo essa sala aqui. Bom dia, meu amigo Frank. Muita gente nova, que coisa mais linda do mundo. Só para deixar claro aqui, né, para os novos, hoje é quarta-feira e a gente tirou aqui a quarta-feira. Bem-vinda, Keide. Bem-vinda, seja muito bem-vinda, família. Deixa eu ver se o pastor já está. Não está? Então, hoje a gente tirou a quarta-feira para a gente fazer um estudo, né? Tanta gente com tanta dúvidas em tantas outras coisas. E uma das coisas que estava dando assim, muita dúvida, muita treta, muita coisa ali, era o jejum. Era qual a forma certa da gente jejuar, como Jesus se agrada do nosso jejum. E aí a nossa pastora, né? Sempre disposta ali a nos ajudar. Então a gente vai fazer alguns estudos, trazer aqui alguns versículos que nos tragam mais clareza, né, sobre esse tema. E logo depois desse tema, a gente crê aí que vai acontecer outros temas com outras dúvidas e a gente vai estar sempre aprendendo, né? Chega de leitinho, né? A gente vai mergulhar aí para a gente comer um alimentozinho aí mais sólido. Então, hoje, quarta-feira, nós vamos estar iniciando aqui, claro, com a nossa oração, dando bem-vindo a todos. Mas hoje aqui a gente vai fazer esse estudo. Pegue papel e caneta, anote os versículos, depois vá lá, medite nos versículos, entenda o que está sendo falado, porque aqui só são 40 minutos, entenda o que está sendo falado para que você possa realmente entender e ajudar outras pessoas, assim como a pastora hoje está nos ajudando. Então, vem para cá, minha pastora Rosimar Ferraz, vem para cá, ora com a gente, mulher de Deus, deixa o Senhor te usar, porque eu estou aqui com papel e caneta prontinha para aprender. Amém. Graça e paz, queridos, graça e paz. Shalom para todos. Meu pastor amigo, querido Robson, seja bem-vindo. Não sei se você está ouvindo agora, se não tiver, você vai ouvir depois. Será que tá liberado? Bom, Pai, em nome de Jesus, nós queremos invocar a presença do Teu amado Espírito Santo no direcionamento desse estudo. Que o Senhor venha nos instruir, trazer à memória, Senhor, aquilo que precisamos entender e aprender para executarmos de uma forma que venha agradar o Teu nome. Traz clareza, traz revelação e usa-nos, Senhor, a todos nós, na medida e proporção da nossa fé. É que nós te entregamos nas tuas mãos este senhorio, para a honra e para a glória do teu nome, Yeshua, Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Sem mais delongas, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, por que jejuar, né? E por que eu preciso jejuar? O que é jejuar? Jejuar é dar o que lhe custa. O Antigo Testamento fala sobre afligir a alma. E você quer afligir a alma de alguém, é tirar aquilo que lhe agrada. Como eu tenho sempre dito, a alma, ela quer comer, beber, se alegrar e viver de forma regalada. Ela não quer comprometimento, ela não quer submissão ao senhorio. Por isso o apóstolo Paulo diz que a carne e o espírito, eles se opõem, né? Então, o que o jejum promove? A primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui, o jejum não muda Deus. O jejum, eu não jejuo para Deus me dar aquela visão de que eu vou me comportar bem, eu vou fazer o que papai quer, o que mamãe quer, para que eles possam me deixar sair, possam me dar aquele presente. Nosso Deus não é assim. O nosso Pai não se relaciona com seus filhos dessa forma, né? Então, isso precisa ser desconstruído. Isso foi algo imposto na nossa cultura católica, apostólica, romana. Isso foi algo de que o sacrifício muda Deus, e não muda. O sacrifício, aquietar a minha alma, me faz trazer a minha alma em submissão para que o Espírito em mim escute a voz do Espírito Santo a respeito de alguma questão na minha vida, alguma ação que eu preciso tomar e alguma palavra de comando que eu preciso dar em relação a algumas situações.
Existem situações que eu não tenho que pedir a Deus, não tenho que falar aos homens, eu tenho que dar ordem aos espíritos manipuladores, aos demônios opressores, e muitas vezes, para fazer isso, eu preciso estar discernindo, liberada de algumas prisões emocionais minhas. E eu, para ter esse entendimento, esse fortalecimento, eu preciso o quê? Me abster, eu preciso me afastar, eu preciso me aquietar, sair da confusão do dia a dia, sair das preocupações e estar num propósito com Deus para entender o que Deus está fazendo. Eu não acredito em jejum para regime, um jejum que eu digo assim, eu estou jejuando e eu continuo a minha rotina de forma natural e normal. O jejum ele precisa vir com arrependimento, com quebrantamento, com o estudo da palavra e com o tempo de oração. Tá? Então, eu defini, depois eu posso dar para vocês, que jejuar é dar o que custa, é afligir a sua alma, para ela se aquietar e poder ouvir o seu espírito, que irá ser porta-voz ou canal do Espírito Santo de Deus. Jejum é uma declaração de que estar com Deus, nosso Pai, é mais importante do que suprir necessidades especiais, seja ela de que tamanho for, né? Sejam elas sexuais. Lembra o que eu disse no nosso último encontro, que muitas vezes a gente entra em acordo com o nosso cônjuge dizendo, eu preciso me apartar, eu preciso me separar, eu preciso me consagrar para eu estar quieta, eu não posso pensar nos meus desejos sexuais, eu não posso pensar nos meus desejos alimentares, eu não vou comer determinadas coisas, mas eu entro em acordo com o meu cônjuge, faço para ele e no jejum sexual nós precisamos estar em aliança. Se o cônjuge não te liberar, não faça. Faça de outra coisa, porque Deus não quer isso. Depois nós podemos até entrar mais dentro dessa questão. Então, é uma forma de dizer para Deus, Pai, eu tenho fome de Ti. É o momento de negar a carne, mas afligir a alma. O Antigo Testamento fala disso. É desejar ir além. É uma prática cristã também do Novo Testamento, né? O jejum não muda a nossa forma de ouvir o Senhor, mas nos faz quebrantar para entender qual a solução dos nossos problemas. Quais os tipos de jejum que existem? Existe o jejum total. Nós vemos lá no livro de Esther, no capítulo 4, e aí eu vou ler rapidinho, no capítulo 4, versículo 14, né? Que Mordecai, vendo que Israel seria totalmente destruída ali, ele chama Esther e diz para ela assim, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura, como esta que foste elevada rainha. Ou seja, trazendo para uma pessoa de autoridade um chamamento da responsabilidade de se posicionar. E aí você vai escutar a resposta da jovem Esther, que havia sido em pouco tempo colocada como rainha dentro do palácio. Ela diz então para ele, então disse Esther que respondesse a Mordecai, que ela não estava junto, ela falou para sua criada ir lá no portão, porque ele estava vestido de saco, ele havia se quebrantado, ele estava em jejum, e ele mandou esse recado para Esther, faça alguma coisa. Existem coisas que somente pessoas estratégicas poderão fazer, mas nós precisamos estar junto delas. E ela diz assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, porque ela precisava tomar uma decisão. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci.
Então, se foi Mordecai e tudo fez segundo o que Esther havia ordenado. Então, ela precisava quebrar um princípio de uma lei humana. E ela sabia que se ela se apresentasse ao rei, por mais amada e querida que ela fosse, como ela era, o rei teria que decretar a morte. Mas ela precisava achar graça diante do rei. E muitas vezes, querido, para a gente achar graça diante de pessoas importantes, a gente tem que ter um grupo específico, amorosos, de jejum e clamor pela nossa vida. Foi isso que aconteceu aqui, nesse capítulo, que é tremendo, de livramento de uma nação, porque alguém se colocou em jejum, alguém se absteve durante 3 dias, que é o máximo que alguém pode fazer, exceto Jesus e Elias, que jejuaram 40 dias debaixo de uma revelação e de uma proteção de Deus. Qualquer outra pessoa precisa jejuar qualquer outra coisa, menos água. Nesse caso, houve toda uma nação que jejuou por 3 dias, comida e água. Então, Esther apresenta esse tipo de jejum. Existe também um jejum total de comida, mas que a gente toma água, né? E também tem lá no livro de Daniel, se você olhar lá em Daniel, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Isaías não, Daniel. Logo no comecinho de Daniel, nós vemos Daniel dizendo para